Oi, pessoal, tudo bem? Começando o episódio de número 23 do Coronga. E hoje, como sempre, né, quando eu começo, vestiremos a carapuça dos Cavaleiros do Apocalipse. E eu começo com a seguinte pergunta para o Paulo do Vale. Nossa democracia está em risco? Sim! Considerando o malabarismo do presidente do Supremo, né, ao responder essa simples pergunta no Roda Viva dessa última segunda-feira, eu, Leonardo, penso que ela já acabou, está muito bem e enterrada, Paulo. Temos que lembrar que a democracia não é um dado da natureza. Aquilo que é um dado da natureza, ela existe. O sol é um dado da natureza, a terra é um dado da natureza, a água é um dado da natureza. A democracia é fruto da cultura humana. Tudo que é fruto da cultura humana foi criado pelo homem. E ela foi criada pelo homem e é fruto da cultura. Existem coisas que são fruto da cultura humana, né, que são consideradas coisas naturais. Bom, e como a gente sabe que a nossa democracia já acabou, eu já começo o episódio de hoje fazendo uma indicação de um texto que tem sido muito lido aí nos últimos dias, da revista Piauí, desse mês que, se eu não estou enganado, é o mês de maio, porque eu já me perdi em meio a tanta quarentena. O texto é do Fernando de Barros e Silva, nosso colega de podcast do Foro de Teresina e também uma das principais figuras da revista Piauí. Ele faz, assim, um aparato dos últimos tempos de como chegamos nesse ponto tão desesperador. Se eu abordasse todo o texto, eu faria aqui um compilado dos últimos 22 episódios do Coronga. E eu não me recuso a colocar, por exemplo, de novo o áudio do Bolsonaro falando de tortura, falando do Ustra, falando que matou 30 mil, falando que queria matar o FHC. Todos esses áudios, em algum episódio, eu já coloquei. Mas o Fernando de Barros e Silva, que é um grande jornalista, ele inicia esse texto, esse artigo dele, com um pedaço de uma literatura que irei revelar no final qual é, de um clássico. Eu acho que muitos podem reconhecer e, assim, que diz muito sobre esse momento de uma forma, assim, que você pensa, caramba, como pôde prever, né, sem nem imaginar lá atrás, né, falando só das coisas do momento. O trecho começa falando o nome do personagem, eu não vou falar, então vou chamar o filho do Elon Musk. Ficou de cama no hospital todo o fim da quaresma e também na Semana Santa. Quando já estava se recuperando, recordou seus sonhos da fase de febre e delírio. Doente, sonhou que o mundo todo parecia condenado ao sacrifício por uma peste terrível, desconhecida, nunca vista, que provinha das profundezas da Ásia para a Europa. Todos tinham de morrer, exceto alguns escolhidos. Muito poucos. Apareceram novos parasitas, criaturas microscópicas que se instalavam no corpo das pessoas. Só que tais criaturas eram espíritos, dotados de inteligência e vontade. As pessoas contaminadas por eles se tornavam imediatamente endemoniadas e loucas. Mas nunca as pessoas se consideravam tão inteligentes e tão inabaláveis, na verdade, como ocorria com os infectados. Jamais consideravam que houvesse algo mais inabalável do que as suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças. Povoados inteiros, cidades e populações inteiras se infectaram e enlouqueceram. Todos ficaram perturbados, ninguém se entendia. Cada um achava que a verdade se encerrava só nele e sofria ao olhar para os demais. Cada um batia no peito, chorava e retorcia as mãos. Não sabiam que nem como julgar, não conseguiam entrar em acordo sobre o que era bom e o que era mal. Não sabiam quem deviam culpar e quem deviam inocentar. As pessoas se matavam umas às outras numa espécie de raiva insana. Uniam-se em exércitos inteiros, mas as tropas, já em marcha, começavam de repente a se dilacerar. As fileiras se dispersavam, os militares se atracavam entre si, furavam e cortavam, mordiam e comiam uns aos outros. Nas cidades, o sino de alerta tocava o dia inteiro.
Reuniam todos, mas ninguém sabia quem estava convocando nem para quê e todos ficavam perturbados. Os ofícios mais corriqueiros foram abandonados porque cada um propunha suas ideias, suas correções e não conseguiam entrar num acordo. E a agricultura parou. Aqui e ali as pessoas se juntavam em bandos, concordavam em alguma coisa, juravam não se separar, mas logo começavam algo muito diferente daquilo que elas mesmas tinham acabado de propor. Passavam a acusar uns aos outros, brigavam e se dilaceravam. Irromperam incêndios, começou a fome. Tudo e todos pereciam. A peste crescia e se alastrava cada vez mais. No mundo todo, só algumas pessoas conseguiram salvar-se. Eram os puros e os eleitos, destinados a originar uma nova espécie de pessoas e uma nova vida, a renovar e purificar a terra. Mas ninguém via tais pessoas em nenhum lugar. Ninguém ouvia suas palavras nem sua voz. Isso nada mais é, meus amigos, do que Dostoiévski e o seu grande clássico Crime e Castigo. Dessa forma, eu dou início ao CorongaCast número 23. Esse trecho é citado no início do artigo do Fernando Barros e Silva e a partir disso ele descreve sobre tudo o que a gente vem falando. Mas, por um momento, eu começo essa discussão porque esse texto serve para esse trecho, né, do Dostoiévski serve para muita coisa, mas por um momento serve para a gente pensar na unidade de quem quer vencer e acabar com esse poder fascista que está aí. Senão, essas pessoas infectadas por esse vírus, que não é o coronavírus no caso, por mais que venha muito bem a calhar, né, o tema do vírus, da peste, é o que a gente está vivendo, a gente tem tratado de um vírus muito pior, que é esse vírus fascista, até que silencioso em alguns aspectos e muito barulhento em outros aspectos, porém estamos batendo muito cabeça. Estamos batendo cabeça assim de uma forma inaceitável para o momento em que todos deveríamos estar mais unidos. É preciso, no momento, aceitar realmente todas as pessoas que se propõem a fazer jogo contra o que a gente tem visto no país com relação ao nosso comando. Então, o Ciro Gomes não é o seu candidato dos sonhos, não tem nenhum problema. O Ciro Gomes precisa esquecer o Lula? Precisa esquecer o Lula. E você precisa também esquecer o Ciro Gomes com relação a imaginá-lo como um inimigo. E o Ciro Gomes precisa esquecer o Lula com relação a inimigo. Só para exemplificar, para não ficar falando de todos os casos que a gente tem visto de pessoas discutindo, né? A internet nos últimos dias, assim, o Twitter está inabitável, assim, é um negócio impressionante como as pessoas têm brigado entre elas, entre pessoas que no fim querem acabar com isso, mas a gente não precisa ir por esse lado, não, é por esse, não, esse caminho não dá porque esse cara fez isso. E aí ficamos nesse impasse com relação aos nossos e eles, no caso, cada vez mais colocando em prática esse plano fascista que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio, por isso poupei-os de um resumo desse texto. Mas esse texto aparentemente está aberto e é muito bom. É tão bom quanto os episódios do Coronga, mesmo nível. Dentro do pesadelo de Fernando de Barros e Silva, da revista Piauí, Leonardo Palhano. Cara, a gente precisa parar de ter essa disputa de egos, né, que hoje está super presente no Twitter e em todas as discussões humanas, né, assim, de pessoas que estão tentando discutir como resolver esse problema, né, mas nem as instituições estão dando exemplo, né, porque numa manifestação enviada nessa terça-feira, dia 12, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, pediu ao ministro Celso de Mello que rejeite uma ação movida por 2 advogados que cobram uma análise imediata do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do Maia, o impeachment é uma solução extrema e não há nenhuma norma legal ou de regimento da Câmara que fixe um prazo para que os pedidos de afastamento do presidente da República sejam analisados pelos parlamentares. E no mês passado, lembrando, o Celso de Mello afirmou considerar prudente solicitar prévias informações ao presidente da Câmara sobre o pedido de impeachment
contra o presidente, apresentado pelos advogados José Rossini Campos do Couto Correia e Tiago Santos Aguiar de Pádua. O pedido é a base de ação que corre no Supremo, movida pelos mesmos advogados que alegam omissão do Legislativo em analisar a abertura do processo de remoção de Bolsonaro do poder. E na corte, o Correia e o Pádua pedem liminar para obrigar o Maia a considerar o pedido e transferir parte dos poderes presidenciais de Bolsonaro para o vice-presidente Hamilton Mourão, do qual também não podemos esperar nada além do que já está acontecendo, né, pelo andar da carruagem, pelo apoio que os militares têm dado à figura de Jair Bolsonaro, né? Mas muito me surpreende, e assim, eu acho que o nome de Rodrigo Maia vai ficar na nossa história como um dos nomes dos políticos mais covardes, né, de toda a nossa história do Brasil, por não iniciar o impeachment e não tentar efetivamente conseguir os números que ele precisa para a remoção deste cara, deste fanático fascista, que claramente não tem preparo para cuidar de nenhum dos assuntos do nosso país, de nenhuma das pastas. Não há um índice positivo do governo de Jair Bolsonaro desde o começo deste governo, em 1º de janeiro de 2019. E assim, acabou, já passou um momento, assim, são tantas as justificativas e, né, os 22 episódios do Coronga e esse texto incrível da Piauí, que chegou numa situação que não dá para acreditar que Maia prefere realmente ser o que a velha política sempre foi, né? De apoiar interesses e hoje obscuros, né? Que a gente não consegue nem saber exatamente de quem são, e com certeza não é só interesse político do nosso país, né? Dada a nossa subserviência americana. E a gente não sabe mais o que esperar, né? Não sabe o que esperar do presidente do Supremo e não sabe o que esperar de Rodrigo Maia, Paulo. Que realmente tem algo a esconder, né, pelo visto, para tomar essa atitude. O Maia poderia estar surfando nesse antibolsonarismo que vem forte, né, tá vindo com muita força, e espero que realmente venha com a força suficiente para derrubar o Bolsonaro, mas ele poderia estar surfando nessa onda como surfa João Dória, né, como estando à frente, a gente já falou disso aqui, né, estando à frente de um posto tão importante como é um presidente da Câmara, como é um governador do estado de São Paulo, como é um governador do estado do Rio de Janeiro, como é um prefeito de uma cidade, enfim, como a gente tem visto, né, essas pessoas agindo. O Maia, nessa função que ele está, e eu não sei também se ele sabe, por exemplo, se ele faz o cálculo de que mesmo aceitando, ele como presidente ali autorizando o início do processo, ele esteja agindo com precaução, sabendo que o Bolsonaro pode sim frear um processo tendo aquele número mínimo de deputados, né? Porque com relação à negociação do Bolsonaro com o Centrão, talvez para se salvar, para se safar de um impeachment, por mais que seja um apoio popular muito forte, lembrando que o apoio popular para o impeachment do Temer era muito forte também, e ele conseguiu se safar, por causa disso, porque tinham ali quem segurasse a onda dele. Não sei, tentando ainda imaginar um lado bom, porque o Maia, ele vinha caminhando, ele com boas atitudes perante a fronte, né, do Bolsonaro. E ele foi recuando, foi diminuindo e sumiu, né? Simplesmente sumiu, sendo que ele poderia já. Então eu não sei se é um excesso de zelo de, bom, tá, eu vou aceitar e aí talvez isso seria algo que eu pensaria dessa forma. O Bolsonaro frear um impeachment com o Centrão, tendo o apoio de a base evangélica, tendo o apoio da Bíblia, da bala, que ele sempre tem, me parece, o bolsonarismo raiz. Qual imagem que passaria o Bolsonaro conseguir frear um impeachment? Talvez de força. E isso seria muito ruim. Seria talvez aí o início de uma derrocada mesmo pra gente. Mas será que é um excesso de zelo pensar dessa forma? Ou será que o Maia pensa isso que eu estou pensando? Será que o Maia tem algo a temer mais do que isso? Mais do que uma derrota política, talvez? É isso que eu fico pensando. Mas me surpreende o fato do Rodrigo Maia que vinha tão bem, pelo menos com relação... Pô, você tem visto o Luiz Henrique Mandetta